Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada, eu agradeço a Deus por estarmos todos aqui, né? Mais uma tarde, reunidos para falar sobre Jesus, né? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas antes de mais nada eu queria agradecer a Deus porque hoje nós estamos no nosso 21º café da tarde com Jesus e eu só posso agradecer a Ele mesmo por estar aqui falando dele, né? E conforme eu publiquei lá no meu Instagram, né, ontem, o tema do nosso café hoje é como estabelecer uma conexão com Deus, gente. E para falar um pouquinho sobre isso, hoje tentando escolher, né, um tema, né, para a gente conversar, para falar um pouco sobre a palavra, qual é a palavra, né, que Deus tocava no meu coração para eu poder falar sobre essa conexão com Deus, né? E foi impressionante, porque eu me deparei com o livro de Jó, né? Então a palavra de hoje, boa tarde, Bia, tudo bem? Gratidão, meu amor, pela sua presença hoje, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o som, porque vamos ver se Deus toca o teu coração como Ele tocou no meu, quando eu escolhi essa palavra para abrir o nosso café da tarde hoje, né? Então, eu comecei dizendo, Bia, que Deus... Hoje, quando eu fui pedir para Deus, né, uma orientação para trazer uma palavra que tivesse a ver com o tema da nossa live, né, de hoje, que é como ter uma conexão de verdade, né, uma conexão mesmo, né, com Deus. E aí eu fui procurar, né, a palavra para poder ver o que Deus iria me pedir para transmitir para vocês, né? Para a gente estabelecer essa conexão com Ele, né? E foi impressionante, sabe, Bia? Porque eu me deparei com o livro de Jó. E no livro de Jó, eu escolhi Jó capítulo 2, de 3 a 10, né? Versículo de 3 a 10, para falar um pouquinho sobre essa conexão com Deus. E eu vou pedir licença a Deus, mas hoje eu vou ler esses capítulos para vocês, tá? Se você tá me ouvindo bem, eu vou começar a ler o que diz o livro de Jó no capítulo 2, de 3 a 10. O capítulo de 3 a 10 diz assim, é muito importante isso para a gente dar sequência naquilo que eu quero falar, tá? Diz assim, disse então o Senhor a Satanás, Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, conduta irrepreensível, um homem íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Isso era o que Deus falou para Satanás no dia que Satanás rodeou a Deus e começou a instigar Deus. Olha que loucura isso aqui, né? Ele se mantém íntegro, apesar de você, ele dizendo para Satanás, me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Então, prosseguindo aqui no livro de Jó, capítulo 2, agora vamos para o 4, Satanás respondeu para Deus, pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a sua face. Satanás estava dizendo para Deus que era fácil, né, achar que Jó era um homem íntegro, que louvava a Deus, mas ele começou a provocar Deus. Deixa ele se arruinar mesmo, que eu quero ver se ele vai querer te louvar do jeito que você está dizendo, né? Então o Senhor disse a Satanás, pois bem, Satanás, eu entrego Jó nas suas mãos. Entrego, apenas poupe a vida dele. E saiu, pois Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis na sola dos pés e no alto da cabeça. Então
Perdão, gente. Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, Jó? Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó respondeu: você fala, mulher, como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Vocês conseguiram entender o que eu falei aqui? Então eu vou repetir um pouquinho. Eu estava lendo, né, esse livro porque isso aí me chamou uma atenção fora de série. E fui ver, né, que primeiro, deixa eu pegar o meu caderno. Primeiro, Jó era um homem rico rico da Ásia, era uma coisa fora de série, tinha uma conduta impecável, era um cara que tinha tudo. Jó tinha sido muito abençoado por Deus, mas Jó era um homem que temia a Deus, ele seguia alguns rituais, ele tinha os filhos dele, e toda vez que Jó, ele era tão devoto a Deus. Obrigada, gratidão, Bia. Jó era tão devoto a Deus que toda vez que ele se reunia com seus filhos, ele sempre oferecia um holocausto para Deus, porque além dele ser grato, ele ficava imaginando se porventura os filhos deles não tiverem um coração tão grato quanto Jó tinha, ele estava expressando para Deus a gratidão de Deus ser quem ele era, né? Então ele sempre oferecia, mesmo nas festividades dentro da sua casa, ele oferecia esse sacrifício a Deus para dizer: olha como eu sou grato mesmo, estou demonstrando isso aqui, estou oferecendo isso ao Senhor pela gratidão que eu tenho com tudo que o Senhor me deu na minha vida. Mas depois que aconteceu tudo isso, a história de Jó conta que Satanás foi provocar Deus e disse: eu quero ver mesmo, né, se Jó é tão fiel ao Senhor, arranca tudo dele para ver se ele vai ser tão devoto ao Senhor como o Senhor está dizendo. E aí Deus disse para ele: eu te entrego meu filho nas suas mãos, só poupe a vida dele. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito louca. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a família, ele perdeu todos os filhos de uma vez só. Satanás foi tão ruim que ele jogou na vida de Jó tudo que podia para tirar Jó do centro dele, tudo para tirar Jó da graça que ele tinha por Deus. Ele provocou Jó ao extremo. Todos os filhos de Jó morreram, tudo de Jó se queimou. Jó perdeu tudo. Gente, você já imaginou, de uma vez só, vem uma pessoa e anuncia que tudo, absolutamente tudo que você tem, todos os bens, todos os seus, sei lá, bois, enfim, tudo que ele tinha, o gado que ele tinha, todas as ovelhas, né, tudo que Jó tinha, virou nada. Eu precisaria ler o capítulo todo, mas eu vou até pedir para vocês lerem depois com muita atenção, porque eu já li isso muito por cima, sabe, gente? Mas quando você começa a ver a riqueza de detalhes que Deus vai colocando ali, que está escrito na Bíblia, e traz para a tua vida, às vezes a gente perde uma coisa, ou perde um bem material mesmo, ou perde um dinheiro, alguma coisa, a gente se revolta, fica pé da cara, desculpe o termo, né, enfim, não fica legal. Ele, impressionante, ele passou por tudo isso, ele perdeu os filhos dele, ele perdeu tudo, ele perdeu toda a fortuna dele, ele perdeu o sustento dele, ele perdeu tudo. E assim mesmo a mulher dele quis dizer assim: agora eu quero ver se você vai adorar esse Deus que você adora tanto, se você agora perdeu a sua dignidade. E ele ainda disse para ela, para a mulher: você está louca? O que é que você tem? Como é que você tem coragem, por exemplo, de blasfemar com Deus, né? E ele disse que ele era fiel a Deus, né? Enfim, é muito sério isso, porque a gente, na vida da gente, a gente vai perdendo, a gente chora para Deus: poxa, por que isso está acontecendo isso comigo? Você recebe uma criação de alguém, ou acontece alguma coisa que por um acaso a gente recebe algum ataque de fora. Isso
já serve para desestabilizar e a gente perde a nossa crença no Senhor, né? E eu acho que é por isso que realmente foi muito pesado o que Jó passou. Por isso que é tão forte essa passagem na Bíblia. E acho que é o primeiro livro, né, que a gente tem existência mesmo, porque a história de Jó é muito antes de Moisés, muito antes de uma série de coisas. Então, naquela época, eu vou ler aqui direito para vocês, naquela época era impressionante, né? Como é que a gente tem que olhar para trás para a gente perceber o quanto a gente se perdeu nessa conexão com Deus. Era isso que eu queria dizer para vocês. Porque naquela época, Jó levou tão a sério, né? Naquela época eles conheciam Deus, eles conheciam, eles acreditavam e eles reconheciam. Porque não basta você acreditar. Acreditar é alguma coisa. Não, eu acredito. Por exemplo, se você está me falando tal coisa, eu acredito. Mas eles não só acreditavam, como eles reconheciam Deus na sua magnitude. Eles reconheciam que Deus era tudo mesmo, que a vida provinha de Deus, que eles tinham mesmo que ser gratos a Deus, e não tinha muita explicação. Isso que era o bacana. Eles sabiam, não tinham distrações naquela época. Naquela época, normalmente, as pessoas, elas trabalhavam, ou elas olhavam para Deus, para reconhecer que Ele existia, que Ele era soberano. Então foi se criando uma cultura, desde os tempos lá atrás, disso, que nós precisaríamos crer mesmo na soberania de Deus. E é o que Jó diz, né? Ele tinha um coração, ele era devoto a Deus, né? Ele agradecia, ele acreditava e reconhecia, né? Então ele era devoto e ele era grato. Então por isso que ele oferecia os sacrifícios em gratidão àquele Deus que ele acreditava e reconhecia, né? Depois a gente tem, além de crer, né, e reconhecer, naquela época tinham os sacrifícios, conforme eu estava falando, né? Eles ofereciam, eles davam oferta, eles ofertavam, eles davam um presente, era uma forma de: olha, Deus, estou te presenteando com o que eu posso. Aqui é uma forma de eu demonstrar para o Senhor que eu te adoro, que eu venho te pedir perdão pelas faltas cometidas e eu quero ter uma comunhão com o Senhor. Era uma forma de você falar para Ele: olha, eu estou aqui porque eu estou contigo e não abro, entendeu? Era muito forte isso. Oi, Mari, tudo bom, querida? Gratidão pela tua presença. Hoje nós estamos falando um pouco sobre o livro de Jó. Depois você pega do comecinho, mas eu já estou aqui no terceiro item aqui, falando o quanto Jó era devoto a Deus, né? Oração. Oração, o que era? O significado da oração era uma coisa assim, eles meditavam, era uma coisa que eles pediam com toda a força do coração deles. Eles pediam orientação para Deus, eles chegavam a suplicar para Deus, mas com toda a devoção, com todo o reconhecimento que eles tinham essa certeza que Deus era tudo, né? Então eles faziam a oração agradecendo, suplicavam, pediam ajuda, e era um sinônimo de adoração ao Deus, dizendo: olha, é contigo, eu estou contigo, Senhor, é só com o Senhor que eu posso pedir ajuda, eu só conto com o Senhor. Era uma maneira muito genuína e muito bonita deles reconhecerem, né? A leitura e meditação nas escrituras, isso veio depois, isso não foi no tempo de Jó, né? Porque os livros, parece que os livros de Moisés e tudo mais, a lei mosaica veio depois, né? Mas o que a gente pode observar desde aquele tempo, né? A observância das festas religiosas, né? Era uma loucura aqui. Festividades religiosas como a Páscoa, o Yom Kippur, que é o dia da expiação dos pecados, e outras, elas eram observadas rigorosamente. O que quer dizer isso? As pessoas não liam por cima, não agradeciam por cima. Hoje eu tenho impressão, né? Eu tenho impressão mesmo, eu sinto isso porque
É o que eu sinto, né? Eu até falo por mim. A gente faz tudo muito no automático. Então um dia nos contaram que Deus era o soberano, Deus era tudo, a gente ouviu, mas ficou lá. Eu acredito que agora que eu tô começando a reconhecer de verdade mesmo, que Ele é o soberano de tudo mesmo, é reconhecer, não é acreditar porque tá escrito na Bíblia. O reconhecer, ele vem através dessa conexão que a gente cria com Ele, porque não basta você acreditar, você tem que reconhecer. E para você reconhecer, você tem que estudar mais a palavra, você tem que estar muito mais próximo, você tem que conhecer as histórias, né? Poxa, essa história de Jó é uma história maravilhosa, é uma história que, pelo menos até agora, né, o capítulo 10, depois eu pretendo ler isso mais a fundo para entender tudo o que aconteceu com ele, mas a vida dele virou de pernas para o ar, né? Um homem que tinha tudo, um homem que tinha tudo em abundância, ele tinha abundância só pelo simples fato dele ter fé, dele acreditar, né? Só que ele foi testado, foi uma coisa assim impressionante o que esse homem passou. Ele perdeu tudo, perdeu todos os filhos, era um homem que era agradecido, isso não foi suficiente, a dor que ele sentiu, gente, isso é uma coisa que eu fico impressionada, né, ele sentiu uma dor tão grande, mas essa dor não impediu que ele perdesse a fé em Deus. Olha que loucura, acontece coisas na vida da gente, a gente blasfema, a gente já perde a fé, a gente já se revolta, por que isso foi acontecer comigo, poxa vida, a gente não aceita. Incrível, uma das maiores lições quando eu li isso hoje foi que ele não conseguiu, ele foi incapaz de pecar com a boca, com os seus lábios. Ele acreditava em Deus, que tinha o poder de absolutamente tudo. Tanto que quando a sua mulher, olha, eu vou repetir isso, disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra, né? Por exemplo, tipo, se renda, esse Deus não é tudo que você está imaginando, né? E ele, com toda essa dor, ele pega, é uma devoção, é uma crença, é uma fé tão absurda, que mesmo diante disso ele diz para ela, e por um acaso nós adoramos a Deus somente quando tudo vai bem. Quer dizer, eu só sou grata a Deus quando tudo vai bem. Se eu estou passando por uma aflição, se eu estou passando por alguma coisa, eu não vou aceitar. Eu não vou ser grata a Deus. Isso para mim, gente, foi tão forte. Isso que eu tô falando aqui para vocês, para mim foi tão forte, porque se a gente parar para pensar, quando a gente é contrariado, quando a gente tem algum contratempo, quando tem alguma coisa, a gente não vai pensar isso, a gente não pensa isso, a gente não pensa, poxa vida, por um acaso, é de uma profundidade tão grande. Eu queria até saber o que vocês acham disso que eu tô falando, vocês estão entendendo isso? Eu quis trocar isso, porque eu achei fora de série isso, eu achei muito forte isso, e ele ainda diz assim, você fala como uma insensata, nós aceitamos o bem dado por Deus, porque tudo que nós temos, nós tivemos, foi dado por Deus, e você não aceita um mal. Cara, quando ele diz, você não aceita um mal, para mim, isso foi tão forte. Deus tá me virando de ponta cabeça, ele tá, acho que, apagando todas as crenças que eu tinha na minha mente. Ele está me conduzindo por um caminho que para mim eu achei tão forte, que eu não sei se vocês perceberam o quanto isso é forte, ao ponto de que eu percebi o quanto a minha fé é fraca, né? Eu estou passando por momentos, né, que a minha fé, ela tá sendo alternada, né, e na semana passada, né, eu conversando com Deus, né, porque isso tudo não adianta você conversar com outra pessoa, é com Ele, o caso é entre você e Ele, não é entre você e mais ninguém, é entre você e Ele sempre.
eu dizendo, poxa Deus, por que eu ainda tenho agonia? Por que às vezes tenho dúvida se eu faço uma coisa ou se eu faço outra? E esse texto mexeu tanto comigo, porque eu continuei mais à frente, eu não fiquei só nesses 10 capítulos, né? Para entender que ele quer dizer o seguinte, que é pra gente entender tudo, é pra gente não questionar. A vida é assim, nós seres humanos somos assim, nós temos que aceitar a nossa... Nós não somos Deus, nós somos humanos, então nós temos que olhar e a gente tem que perceber, nós somos fracos sim, nós somos fracos, nós duvidamos de Deus, nós duvidamos sim quando nós somos postos à prova, nós não temos, imagina uma situação dessa, eu já vou te responder, Bia, numa situação dessa de Jó, que ele passou isso, eu tenho certeza que eu não iria pensar isso, eu não iria pensar isso, ele teve uma capacidade de tipo, calar a boca da mulher dele, tipo, dizer pra ela, cara, você tá pensando o quê? Deus é Deus, ele tá dizendo, Deus é Deus, Deus é Deus, ele pode tudo, porque Deus, ele é um só, nós é que temos que mudar a forma como nós olhamos ele, porque não é, e aí eu aprendi que porque né, eu fiquei doente, ele me deu a graça de eu estar aqui, eu poderia não estar aqui, e a mensagem que mais me tocou o coração é o seguinte, e se isso não ocorresse, tudo bem também. A gente tem que aceitar os desígnios que Deus tem na nossa vida. Que eu acho que o maior problema, sabe, que a gente tem, é que a gente fala da boca para fora que a gente aceita as coisas que a gente passa, mas no fundo a gente não aceita. A gente vive brigando com a vida. E a vida, o que é a nossa história de vida, né? As coisas que a gente passa, a gente tem que aceitar, porque o único objetivo é que a gente honre a Ele em qualquer situação. Você não consegue negociar com Deus. Não, então eu vou ser grato, Deus vai me dar aquilo. Então eu vou orar, Deus vai me dar aquilo. Então eu vou fazer isso, Deus vai me abençoar. Não, porque Ele é soberano. Ele vai decidir se você vai viver ou se vai morrer. Então a gente não pode se iludir achando, porque eu estou mais próximo dele, porque é pra gente ser próximo mesmo. Porque se você duvidar vai ser pior, gente, é pior. Quanto mais você duvida, mais vem provações e mais provações, até que você dobre o seu joelho e faça o que Jó falou. Por um acaso, a gente só pode ser grato a Deus, né? Quando tudo vai bem, né? E ele não pecou com as palavras, ele era um homem que tinha cuidado. Ele não falou nada que abominasse Deus. É uma coisa impressionante, né? Bia, agora eu tô lendo o que você tá escrevendo aqui. É uma fé inabalável mesmo. É uma fé inabalável, nada. Depois, né, isso parou por aqui, mas depois eu sei que o diabo não... Amara, precisamos ser gratos a Deus por tudo, pela vida, porque a vida, nós só temos a nossa vida, exatamente, porque foi Ele que deu a vida pra gente, né, porque se Ele não quisesse, a gestação, por exemplo, da minha mãe poderia ter sido interrompida, de vocês também. Então é a gente colocar Ele acima de tudo, né? Mas isso a gente sabe, agora a gente precisa reconhecer isso, né? Então por isso que a forma que a gente tem de reconhecer isso é a gente tá olhando, é a gente tá lendo, é a gente tá observando, é a gente, como eu estava falando aqui, né, que a gente primeiro passa o sacrifício, né, o sacrifício, crer e reconhecer o Deus, né, porque aqui não se falava nem em Jesus, era em Deus, né, Deus, reconhecer Deus.
Depois oferecer o sacrifício. Você reconhecer tanto que eu tenho que oferecer alguma coisa para esse ser maravilhoso, esse que me deu a vida, né? Que eu tenho tudo. Se eu estou aqui é porque eu devo a essa inteligência divina maior, né? Depois é saber que você só pode contar com Ele mesmo. Porque é com Ele que você vai ter a direção. E através das escrituras, as escrituras elas não te dão um direcionamento, né? O que o Sérgio falou aqui, a vez que eu fiquei um ano internado, eu não fiquei internada um ano, como você está dizendo, né? Você sabe que, mas Deus está sempre com a gente, é a gente que não reconhece Deus, né? Porque Deus é imutável, né? É isso aí. Você está aqui porque Deus estava lá com você, mas você podia não estar aqui e Deus também estava com você. Entende isso, né, que a gente está falando? Eu, por um acaso, estou aqui, mas quantas pessoas, né? Hoje, inclusive, eu devo ao Glorify. Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo. O Glorify é um aplicativo que eu tenho no meu celular, que eu baixei, e que há alguns anos já eu tenho o hábito de todo dia eu escutar uma mensagem. E eu estava procurando uma mensagem hoje para o nosso café e me deparei com isso, mas isso me chamou tanto a atenção, porque conforme ele vai falando sobre a mensagem de hoje, que é essa, né, que eu trouxe para vocês, ele também fala, né, ele traz isso nos dias atuais, ele traz esse conteúdo dizendo assim, hoje existem tantas pessoas, X pessoas no mundo são internadas, com problemas no coração, com problemas disso, com problemas daquilo, X pessoas morrem de câncer, X pessoas morrem daquilo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a gente tem que ser grato em qualquer situação. Em qualquer situação a gente reconhecer, porque só Ele sabe o que é bom para a gente. Só Ele sabe que Ele nos conhece e sabe aquilo que nós precisamos nos transformar, pra gente louvá-lo de verdade, né? Pra gente agradecer e reconhecer que a gente deve tudo a Ele, né? Porque crer, agora reconhecer da alma, do fundo do teu coração, mas é reconhecer mesmo. Eu sou humilde de dizer para vocês, eu não tinha esse alcance, essa dimensão, sabe? De reconhecer. É muito louco isso, é muito difícil até de falar uma coisa dessa, né? Mas é verdade, era uma mulher de pouca fé. E a partir, eu não sei porque que quando eu ia nas igrejas eu chorava, eu sabia que ali tinha uma coisa que eu não entendia, que eu tinha que mergulhar de cabeça naquilo, mas ele realmente, eu passei por tudo isso. Hoje eu vejo, né, no meu caso, eu passei por tudo isso para que eu começasse a aprender e olhar para ele. Eu nunca tinha aprendido a olhar para ele. Não era a cultura da nossa família, embora meu pai, da família do meu pai, né, era todo mundo israelita, da minha mãe católica, mas justamente por os dois pertencerem a religiões diferentes, nós não tínhamos uma rotina de aprender a palavra. Essa rotina, por exemplo, que foi desde pequenininho, essa cultura, é uma cultura, né? É uma rotina estabelecendo uma cultura. Então, por exemplo, Jó, ele tinha cultura de agradecer a Deus. Você vê, naquele tempo não tinha tudo que tem, hoje tem os templos, né? Desde Salomão que fez o templo, né? Na época de Jó não tinha, não se sabe pelo menos, não tinha, não tem nada escrito. A única coisa que as escrituras dizem é que ele era um homem de fé, um homem correto, né? E era um homem que ele oferecia sacrifícios para Deus, que é o que está escrito. Mas já no tempo de Salomão, ele já fez o templo, então era um lugar específico que para ficar dito mesmo para todo mundo, olha, é aqui que você tem que ter uma vida com Deus. Nós vamos ter esse lugar aqui para vocês cultuarem isso, para vocês começarem a adquirir essa devoção, para vocês reconhecerem que Deus
é soberano em tudo, né? E é isto. Ah, o Sérgio tá dizendo que foi a vez que ele sofreu o acidente. Ah, tá, agora eu me lembrei, entendi, aquele acidente que você ficou. Hoje você tem certeza nisso, né? Porque você podia realmente ter morrido ali, né? Você realmente sofreu um acidente horrível, eu nem me lembrava disso mesmo. E ficou muitos meses quando você era jovem, né? Pra você... Hoje você reconhece. Pois é, né? E é engraçado, né? Eu nunca tive essa fé assim. Eu sempre tive, né? Que foi cultuado na minha família, um amor muito grande pela família, o fato de ter marido, filhos. Para minha família era sagrada, a família em primeiro lugar. Os filhos também vinham como uma bênção. Então, realmente, quando eu me separei, para mim foi uma coisa horrível, porque eu tinha uma fé fora de série, né? Porque realmente eu achava que a família era tudo na minha vida, né? Mas, por algum motivo que só Deus sabe, eu não tive um matrimônio, que eu digo com um homem, né? Que eu pudesse me acompanhar a minha vida toda, né? Mas ele não me tirou jamais a alegria e o meu princípio familiar de estar com as minhas filhas, de servir as minhas filhas, de não julgá-las, de trazê-las para perto cada vez mais, e passar amor mesmo, né? Porque eu acho que não julgar, eu acho que os problemas que a gente enfrenta com os nossos filhos, a gente tem que olhar como uma bênção, porque se nós temos problemas com eles, se Deus nos deu esse tipo de problema, é pra gente olhar na nossa consciência e perceber o que é que eu não estou fazendo corretamente, que eu preciso me corrigir, né? Então tudo, a vida da gente é um aprendizado, né? Então tudo, até as coisas ruins, né? Que as pessoas dizem que são ruins, não são ruins, né? Os males, vamos dizer, são coisas que nós precisamos passar para a gente ser humilde a Deus e pensar, nossa, eu preciso aprender alguma coisa aí, né? Para me render para Deus, né? E é aos poucos, né? Conforme eu falei para vocês, o meu caminho com Jesus é um caminho que ele é curto. Ele tem pouco tempo, eu sou um bebê novo na fé, né? O que realmente me chamou a atenção foi aquilo que ele fez na minha mente, que eu falei, só pode ser de Deus me levar para esse lugar onde eu não questionei nada. E aí, né, eu queria não questionei nada, eu vivi uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse viver, sem medo, com foco, com decisões precisas, eu sabia o que eu ia fazer, o que eu não ia, o que eu tinha que me submeter, e sempre agradecendo a Deus durante o meu tratamento, né, muito louco isso. Então, ali, naquele pequeno tratamento, naquela partezinha pequena que eu vivi, foi a primeira vez mesmo que eu agradeci a Deus que eu tive essa experiência, e foi de coração mesmo, sabendo, eu percebi que existia alguma coisa dentro de mim que eu não imaginava que eu tivesse, porque hoje eu reconheço que eu sou uma pessoa que eu nunca fui conectada com ele. A desconexão era uma coisa muito grande. Era assim, eu acredito da boca para fora, né? E hoje eu acredito, todas as células do meu corpo acreditam. Eu acredito, eu creio mesmo, e é por isso que eu tô aqui, é por ele, né? E eu acredito, eu não sei o que ele pretende fazer comigo, e eu não posso ficar preocupada com isso também. É isso que ele pede pra gente, né? É pra gente só permanecer na fé e pra gente perseverar, porque é ele que dirige a nossa vida, né? E aí quando eu tava lendo isso, né, de Jó, que é muito doido isso, eu observei assim, a fé que ele tinha, uma fé tão tamanha, e uma fé, gente, isso que é importante ressaltar, que é uma fé aonde não existiam, que recursos existiam naquela época,
Que rituais tantos tinham. Aliás, eu acho que é porque não tinha nada para distrair esses caras de nada, que eles tinham tanta fé. Eu acho que hoje o homem criou tanta coisa nesse mundo que o homem foi se distanciando cada vez mais de Deus e ele procura outras coisas, né? O que vocês acham disso, não é? Porque eu acho que hoje tem tanta distração nesse mundo que a gente se recorre a todo mundo, menos a Deus. Você só recorre a Deus em último caso. É muito forte isso, mas é. Por isso que o mundo tá do jeito que tá, né? Então, pegando esse texto daquela época, vendo como é que eles viviam, né? Era uma vida, imagina, não tinha nada, era tudo muito primitivo. A vida era primitiva, era uma loucura. E ele tinha essa fé absurda, né? Ele acreditava, ele não questionava a Deus. Poxa, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu vou para tal lugar? Ah, mas e se eu fizer isso diferente? Não! A conexão era uma conexão direta. Jó demonstrou ter uma conexão direta com Deus. E ele não tinha sacerdote, ele não tinha ninguém que pudesse intervir por ele. Era entre Jó e Deus. Vocês entendem isso, né? Hoje a gente ainda recorre, né? A alguns artifícios, recorre a alguns mentores, aos nossos conhecimentos. Hoje está se unindo tudo. Então a gente recorre para a gente poder chegar num lugar que Jó chegou sem ter nada disso. Não é muito louco isso? Ele simplesmente cria e reconhecia a soberania de Deus. E isso é uma coisa impressionante, é uma coisa relevante. Não é assim da gente falar, não. É para pensar mesmo. É para pensar na dor. É para a gente ler as escrituras e ler mesmo o que ele escreveu. Imagine você estar num lugar. Eu não consigo imaginar a dor de você estar num lugar e você receber uma notícia que você perdeu um filho, ou aconteceu isso, ou aconteceu outra coisa. Ele recebeu tudo de uma vez só. Tudo. E ele ficou inabalável. Ele teve eu não sei, hoje chamam isso de inteligência emocional, né? Se isso é inteligência emocional, então ele tinha uma inteligência emocional. Naquela época, ninguém nem ia imaginar que um dia ia se criar a inteligência emocional. Naquela época, a gente só sabia que existiam os seres humanos e Deus. Então, era tudo entre o ser humano e Deus, né? E parece que a gente está andando no deserto há 40 anos, que nem os judeus andaram, né? Quando eles saíram do Egito para a Terra Prometida, porque até hoje a gente recorre a 999 coisas para pedir ajuda e só recorre a Deus mesmo quando o negócio tá pelas tampas mesmo. Vocês concordam comigo? Então é muito doido, né? E por que eu digo isso para vocês, né? Porque é o que aconteceu comigo. E assim como eu, que eu não acreditava, não reconhecia, devem ter milhões de pessoas, né, que não colocam Deus em primeiro lugar, que colocam Deus em primeiro lugar só da boca para fora, né? Porque você só pode dizer que você coloca Deus em primeiro lugar realmente quando você é testado, porque você não tem a capacidade de discernir, nem você, porque eu estava lendo até, que é uma coisa muito interessante, que como Deus é imutável, né? Como Deus é único, ele é um só, o que ele cria é perfeito, o nosso organismo é perfeito, tudo que ele cria é perfeito. Você veja as montanhas, o mar, o universo, tudo é uma perfeição. É só uma inteligência muito perfeita pode criar essas coisas maravilhosas que nós temos aqui na Terra, né? Mas nós não olhamos para isso. E tudo aquilo que a gente não olha, tudo aquilo que a gente não percebe, tudo aquilo que a gente não louva, que a gente não coloca em primeiro lugar mesmo, aquilo não tem importância na vida da gente. Então, hoje mesmo eu estava pensando, né? Todos nós, eu não sei se com vocês acontece isso,
Mas eu acredito que sim, pelo que eu tenho ouvido de outras pessoas, né? Que quando nós temos essa certeza toda, nós estamos falando porque nós precisamos fazer uma revisão na vida da gente, nós precisamos ter lembranças, as lembranças que Deus atuou na vida da gente. E que antes a gente não se dava conta. Por exemplo, o Sérgio falou agora que ele ficou 1 ano internado naquele acidente que ele teve quando ele era jovem. Então ele tem hoje essa memória, ele agradece a Deus. Eu, por exemplo, eu tenho algumas memórias que só pode ser Deus, porque eu achei a minha filha. Mas quando acontece com você, que no caso aconteceu comigo, foi na minha pele, é diferente, quando é com a pele da gente, quando não é os outros que estão falando, né? Então isso é maravilhoso e nós temos que ter essa memória do que Deus faz na vida da gente mesmo. O que eu ia falar para vocês, que eu já estava me esquecendo, é que é muito doido isso, né? Quando nós acordamos, todo mundo é assim, quando a gente acorda, outro dia eu estava pensando sozinha, quando eu acordo, o céu, o inferno acorda junto com a gente também. Por quê? Porque a mente da gente é povoada. Eu preciso fazer isso, eu preciso, por exemplo, ir na feira, eu tenho 1000 tarefas para fazer. E quando uma pessoa, por exemplo, sofre de ansiedade, que foi eu que tive doença autoimune, que sofri de ansiedade e tudo mais, eu percebo que, eu até escrevi uma frase aqui no meu escritório, que é assim, que eu preciso disciplinar a minha mente. Eu falei pra mim, porque é uma forma de eu não ficar com os pensamentos, tenho tanta coisa para fazer, e daí você se perde no meio de tantos pensamentos. Porque a gente se perde quando vem muitos pensamentos na mente da gente. A gente perde o foco e perde o sentido daquilo que você vai fazer. Então, quando eu penso assim, eu acordei, você tem que ter certeza, eu acordei, mas o inferno acorda junto comigo também. Isso quer dizer o seguinte, que a tua mente, ela é povoada pelos pensamentos, e os pensamentos, nossa, você viu, olha, aconteceu aquilo, teve tal notícia, e aí se você começa a focar numa coisa errada, ou numa coisa que não é legal, a gente percebe que a energia boa da gente, ela vai indo pro brejo. De repente isso vai minando a tua força, a tua energia, de repente você vai ficando para baixo, sem que você perceba, isso vai tomando conta de você, né? Então, por isso que é logo de manhã, que quando a gente está meio que dormindo, meio que acordado, se você levar os seus pensamentos para Deus, para orar, é como se Deus alinhasse todo o teu ser para o dia que está iniciando. Então, quando a gente começa a ter uma disciplina e a reconhecer isto, porque o inferno existe mesmo. Você viu Satanás conversando com Deus? Satanás conversou com Deus lá. E Deus disse, use meu filho Jó, só não leve a vida dele. Então isso para mim foi muito louco. Isso quer dizer o seguinte, Deus tem consciência disso mesmo, e é isso mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, não é porque a gente se acha, reconhece Deus, que você tem que achar que você está blindado e acabou. Você tem que todo dia começar a agradecer. Você entende a profundidade disso que eu estou falando? Porque senão o mal se levanta e espaços não ficam vazios, e aos pouquinhos o mal vai tomando o lugar do bem, e aí a gente peca. E o que é pecado, né? O pecado, eu fui procurar a origem da palavra pecado, eu uma vez falei isso para vocês, eu não sei se vocês lembram, mas a origem da palavra pecado é errar o alvo. Então, quando você pega, é quando você não está com os olhos voltados para Deus. Você está errando o alvo. Ou você está acreditando numa coisa que alguém te falou, ou você está acreditando no teu próprio entendimento, ou você se deixa contaminar pelos seus pensamentos. E quando a gente faz isso, a gente está pecando. Nós estamos errando o alvo. Então, nós precisamos só reconhecer, eu estou errando o meu alvo. Eu preciso voltar a acertar o alvo, né? Então, por isso que eu escrevo aqui para mim, Margarete,
disciplina a tua mente. Que para mim disciplinar a minha mente é tipo, coloca os teus olhos, coloca todo o teu olhar, coloca todo o teu pensamento, coloca toda a tua vida, entrega para Deus, reconhece Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, né? Então é isso, a mensagem de hoje é essa, é pegar uma pessoa como Jó, que ele mantinha essa conexão, pelo menos até este capítulo 10 aconteceu isso, depois vão acontecer coisas horríveis, mas eu sei que lá pra frente, talvez ele seja contaminado com alguém, eu não me lembro com quem, eu sei mais ou menos por cima, mas ele ainda vai passar por poucas e boas, né? Mas para você ver que a gente tem que tomar cuidado, porque quando o diabo se levanta contra nós para nos afastarmos do caminho de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para ele não tomar conta da nossa vida, né? E a gente tem que ter muito discernimento das coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E uma outra coisa que eu percebi, né? Finalizando isso, a gente não pode ter dúvidas, porque a dúvida é na dúvida que a nossa fé é abalada. Quando você tem a dúvida, que você não tem a fé suficiente. Para mim, dúvida é falta de fé. Então você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma escolha. Tem um dia que você tem que fazer uma escolha. Você tem que ir reconhecendo as pequenas bênçãos que Deus está fazendo na sua vida, para você não deixar o inimigo tomar conta da tua mente. Porque o maior problema que nós temos está aqui dentro, na nossa mente. Porque se o nosso pensamento for contaminado pelo intruso, que é o pensamento do diabo, que quer tirar a nossa paz, que ele quer nos separar de Deus, a gente tem que tomar cuidado. Porque a briga é essa, entre as duas forças do universo. E nós temos que perceber que isto é real. Mas é você que escolhe. É você que... Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente faça uma escolha. Que lado que você vai escolher? Para quem que você vai trabalhar? Eu tenho sido usada, né? A gente é usada, né? Ainda mais eu que vivi tantos anos sem ter essa fé tão grande, eu estou acordando para esse universo agora, é para realmente, para eu não estar aqui, é para eu não falar, é para eu parar, e eu não vou parar, porque eu decidi acreditar, é Ele e acabou, é Ele e acabou, e é por Ele que eu estou aqui. O que vai acontecer eu não sei, mas o que eu quero dizer para vocês mesmo, é por isso que eu estou aqui, para vocês e para outras pessoas que porventura escutarem isso no nosso café da tarde com Jesus. Não é fácil, ninguém disse que era fácil, é difícil porque nós somos contaminados pelos próprios pensamentos que vêm na nossa cabeça. Nós nos contaminamos com as nossas crenças, nós mesmos nos afastamos do nosso Deus. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande e tem que ter respeito e tem que temer a Deus por conta disso. Tem que temer, porque Deus consente que a gente passe pelos percalços que a gente passa. Está escrito, em Jó a gente vê isso. Ele permite que Satanás pegue o filho dele. Por quê? Porque nós temos que fazer uma escolha. Então, gente, acreditar em Deus mesmo, para se blindar, para você ter uma conexão com Ele, de uma forma que o inimigo não entre, você tem que tomar uma decisão e ter um posicionamento. Vocês concordam comigo? O que vocês acharam disso? Gente, essa foi a conclusão que eu tive, né? Então eu achei isso maravilhoso, eu achei isso fantástico, né? É isso. Eles recebem... tem as revelações, né? É isso, as revelações. Porque... E aí a gente começa a perceber. E o que eu escrevi aqui, ó? Jó viveu antes da lei de mosaica. Ele era um homem justo, que ele oferecia sacrifícios a Deus. Na passagem entre Jó, capítulo 1, versículo 5, diz que ele tinha
ele oferecia o sacrifício. Se vocês pegarem as escrituras, vocês vão ver que ele tinha esses rituais de oferecer um sacrifício para Deus, porque ele era um homem devoto mesmo, ele tinha o coração voltado para Deus, né? E ele realmente ele foi testado pelo diabo, né? Para ele perder a fé dele, né? E o que ele tinha também, que era incrível, ele tinha uma relação pessoal. Naquele tempo não existia templo, naquele tempo não existia nada. Então, gente, resumindo, não precisa ter muita frescura, não. Você não precisa ter muitos artifícios para você estar com Deus, não. Se você acreditar e tomar uma decisão, você consegue ter uma conexão com Ele, você consegue ter uma relação pessoal com Ele, você dialoga com Ele, principalmente nas suas aflições. Diz que em Jó, entre o capítulo 38 e 42, que é o que eu pretendo ler, e eu estou deixando isso para vocês lerem também, a gente vai ver muita coisa que aconteceu com Jó e que está escrito nas escrituras. E eu, para dar o meu testemunho particular, é que graças a Deus eu recorro a Ele, porque se eu não recorresse a Ele, eu estou tendo os ataques espirituais de duvidar, por que eu tenho que estar aqui, por que eu tenho que fazer esse café. Se eu não pegar isso como, eu largo. Vocês entendem? Eu não vou continuar. E para Deus não importa. Deus não negocia com a gente. Aí é que tá. Ele não negocia. O que vai acontecer a Deus pertence. Mas nós temos que confiar, crer e confiar que o melhor é com Ele mesmo. Porque eu tenho certeza absoluta que eu estaria muito pior com Ele. Então é por Ele que eu estou aqui, é por Ele que eu agradeço. É em nome dele que eu falo que essa verdade bíblica é uma verdade mesmo, porque a gente sofre ataques espirituais e quanto mais a gente fala dele, quanto mais a gente acredita nele, a gente é usado pelo inimigo, para que o inimigo quer que a gente se afaste dele. E eu tô tendo essas experiências, era isso que eu queria deixar registrado aqui com vocês, tá? Nossa hora tá terminando, eu não tive a oportunidade de falar com vocês sobre aquilo que eu coloquei, né, no nosso grupo de WhatsApp, sobre aquela palestra do Tiago Brunet, se vocês lembraram que eu falei sobre Jonas, né? E como Jonas, ele era instável, né? A bipolaridade dele é que horas ele acreditava, hora ele não acreditava. Eu pareço Jonas, só que agora eu já mudei de posição, graças a Deus. A gente tem que decidir e tomar um posicionamento, né? Enquanto isso, se a gente não faz isso, a gente sucumbe, porque o inimigo vem e ataca a gente. Aquela música, né, que quando a gente escreve a Ele a glória, é uma música maravilhosa, porque é a Ele mesmo que a gente deve toda a glória, né? É a Ele, a Ele. E a outra coisa que eu coloquei, eu já nem me lembro que eu coloquei para vocês, foi a palestra do Brunet, foi a música A Ele a Glória. Alguém me lembra de alguma outra coisa que eu coloquei ali no grupo? Eu lembro que eu coloquei 3 coisas. Foi a música A Ele a Glória, foi aquela palestra do Tiago Brunet, que eu contei para vocês como eu me identifiquei ali com o Jonas, com o que ele falou. Foi muito duro eu me identificar, mas ali Deus conversou comigo, me abriu uma luzinha, que eu estava deixando o inferno entrar dentro de mim por conta disso. E tem uma outra coisa, eu não me lembro, mas se vocês, depois eu vou ver. Mas é importante a gente perceber isso, né? Então, gente, mantenham a fé de vocês. Eu espero que vocês não sejam tão testados como eu estou sendo, mas creiam que isso é verdade, viu? Que nós somos testados e que nós temos que colocar Ele acima de tudo mesmo. Nós temos que decidir e nós temos que nos posicionar perante a sociedade, perante Ele e deixar que Cristo habite no nosso coração. Eu sou grata a vocês mesmo por estarem aqui, mesmo, infinitamente grata. Em nome de Jesus, eu peço que Deus abençoe vocês, porque vocês são maravilhosos mesmo. Que Deus os acompanhe e quarta-feira estaremos aqui com o nosso café da tarde com Jesus. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Gratidão.